Então, fica aqui com a gente e os demais irmãos também, porque a aula que a gente vai ter hoje é um panorama sobre os 10 mandamentos. E, basicamente, para quem está na classe de novos membros, essa daí é a aula de número 13 da apostila. Então, você pode pegar a apostila aí e abrir, que essa aula vai estar aí para você poder acompanhar. Mas uma das coisas que nós temos feito, e esse foi o propósito da gente colocar essa aula na classe de novos membros, é trazer um panorama de como é a ética cristã. Então, quando a gente fala da vida cristã, existe um jeito como os discípulos de Jesus vivem, um jeitão, um estilo de vida que se resume nos 10 mandamentos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os 10 mandamentos hoje e a gente não vai ter tempo para passar em detalhes por todos os 10 mandamentos. A minha aula hoje vai ser como se você estivesse num avião passando por cima de uma floresta para dar uma olhadinha como é que é. E eu vou falar rapidamente sobre cada um dos mandamentos, mas vai ser de maneira bem rápida, porque hoje a minha aula aqui é panorâmica. E se eu falo muito quando eu tenho 3, 4 pontos, imagina quando eu tenho 10. Então a minha aula hoje são 10 mandamentos e eu vou passar por eles rapidinho. Mas guarde isso. Os 10 mandamentos é um resumo de como os discípulos de Jesus vivem nesse mundo. É um resumo de como é o nosso estilo de vida. E antes da gente entrar em cada um dos mandamentos, aqui fazendo uma breve introdução, e embora seja breve, essa introdução aqui é extremamente importante. Mas, antes de eu começar aqui, abra sua Bíblia aí em Êxodo 20. Vamos abrir a Bíblia lá nos 10 mandamentos. Hoje a gente vai ficar só nesse texto. Êxodo 20, eu vou começar aqui lendo os versos 1 e 2. Só esses 2 versículos que vai servir para a nossa introdução aqui. Os 10 mandamentos começam da seguinte forma, e é interessante porque antes de Deus começar a falar quais são os 10 mandamentos, há uma breve introdução feita pelo próprio Deus que é muito significativa para nós, e o texto diz o seguinte: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí sim vai começar então os 10 mandamentos. Como que é a introdução dos 10 mandamentos? Deus chama o povo e fala: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirou vocês do Egito e da casa da servidão. E aí ele começa os 10 mandamentos. Então aqui uma introdução rápida, mas muito importante sobre os 10 mandamentos. Primeira coisa, gente, os 10 mandamentos não é o caminho para a salvação. Não funciona assim, olha, faça isso. Percebe o seguinte, Deus não chega no povo e diz o seguinte: vocês são escravos, não são? Se vocês obedecerem isso daqui, eu vou libertar vocês. Não é. Deus liberta, graciosamente, mesmo o povo fazendo tudo errado. A salvação é de graça, mediante a fé. Deus não nos salva por nada que nós fazemos. Os mandamentos, eles vêm depois da libertação. Então, os 10 mandamentos não têm como objetivo mostrar qual é o caminho da salvação, mas mostrar como quem está salvo vive. São coisas diferentes. Primeiro vem a salvação em Cristo, a gente não paga nada por isso. E isso daqui, e os 10 mandamentos, vêm como a maneira como eu expresso a minha gratidão ao Deus que me libertou. Então os 10 mandamentos não servem para a salvação, mas a função dos 10 mandamentos é mostrar quais são os nossos deveres para com Deus e como que a gente pode expressar o nosso amor para o Senhor. Como Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então os 10 mandamentos é um resumo de como você, que é salvo em Cristo Jesus, pode demonstrar o seu amor e a sua gratidão ao Deus que te liberta. Não é para salvação, mas é como uma expressão da nossa gratidão pela salvação que o Senhor Jesus nos dá. Então, essa é uma primeira coisa extremamente importante, e extremamente importante mesmo. Ninguém é salvo para ser salvo. Ninguém obedece para ser salvo. A obediência aos 10 mandamentos é pós-salvação. E o objetivo dos 10 mandamentos, então, é nos mostrar quais são os nossos deveres para com Deus, como nós podemos amar a Deus. E também os 10 mandamentos servem, Paulo vai falar isso lá em Romanos, para nos mostrar como nós precisamos de um Salvador. Porque quando a gente estuda os 10 mandamentos em profundidade, a gente vai perceber o seguinte: todos nós descumprimos todos eles. Ou alguém nos salva ou a gente está perdido. Os 10 mandamentos também nos conduzem a Cristo, no sentido de nos mostrar como nós estamos falidos em nós mesmos. E como nós precisamos que alguém nos salve. Então os 10 mandamentos também têm esse propósito de mostrar a nossa necessidade de salvação e, uma vez salvos em Cristo, demonstrar o nosso amor para com Cristo. Além disso, os 10 mandamentos não são leis pesadas que nos privam. E a lei de Deus não são leis pesadas que nos privam. Pelo contrário, são leis que nos mostram como viver em liberdade. Quem segue os mandamentos do Senhor não vive uma vida presa. Pelo contrário, desfruta da vida de verdade. Os mandamentos do Senhor são como limites que Deus nos coloca para a gente não se quebrar. E quem não quer saber das leis de Deus, vive uma vida miserável. Vive uma vida se quebrando por aí. Acha que é pesado?
servir ao Senhor, não serve para você ver. A vida é uma desgraça. Então, os 10 mandamentos não são leis pesadas que nos privam. Pelo contrário, são limites que Deus coloca para a gente desfrutar da vida da melhor maneira possível. Então, é uma bênção. A lei do Senhor é uma bênção sobre as nossas vidas. Deus não é um Deus mesquinho que fala assim, ó, você quer me servir, então você vai ter que ter uma vida pesada. Pelo contrário, ele é um Deus amoroso. Você quer me servir? Eu vou te mostrar o caminho da liberdade. A gente poderia dizer que os 10 mandamentos são 10 palavras que trazem liberdade verdadeira para as nossas vidas, para a gente desfrutar da vida humana da melhor maneira possível. Além disso, os 10 mandamentos foram dados, lembre-se, Deus estava tirando o povo do Egito e estava organizando a nação de Israel. Então os 10 mandamentos também foi dado para mostrar e para produzir uma sociedade que é boa, justa e equilibrada e para formar um povo que manifesta Jesus no mundo. Qual que é o propósito dos 10 mandamentos também? Formar um povo que, à medida que eles vivem nesse mundo, eles mostram para as pessoas quem é Deus. E à medida que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós vamos manifestando e chamando a atenção das pessoas à nossa volta para o Senhor. De fato, o estilo de vida de quem caminha com Jesus, seguindo os 10 mandamentos, é um estilo de vida que chama a atenção das pessoas à sua volta. Além disso, outra coisa importante sobre os 10 mandamentos é que nós devemos interpretar os mandamentos de modo amplo. Então, sempre que Deus fala, não faça isso, a gente precisa automaticamente interpretar o seguinte: se ele está mandando eu não fazer isso, então ele está ordenando que eu faça o contrário. Então, quer ver? Eu vou dar só um exemplo que a gente vai passar por isso. Mas quando Deus fala, não matarás, ele não está só dizendo não matarás, ele também está dizendo o seguinte: faça de tudo para preservar a vida. Então, todo mandamento bíblico, sempre que Deus proíbe uma coisa, ele automaticamente está ordenando o contrário e a gente precisa interpretar os 10 mandamentos dessa forma também. Outra coisa importante sobre os 10 mandamentos é que os 10 mandamentos estão divididos em as duas tábuas da lei, e os primeiros 4 mandamentos falam dos nossos deveres para com Deus, e os 6 últimos mandamentos falam dos nossos deveres para com o próximo. Então, os 10 mandamentos estão organizados em 2 tábuas, os 4 primeiros sobre Deus e os 6 últimos sobre os homens, e a gente pode dizer o seguinte: os 10 mandamentos é um resumo de todos os mandamentos do Senhor. E um resumo dos 10 mandamentos, Jesus fez lá em Mateus 22, quando ele diz: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. Então, todos os 10 mandamentos, eles se resumem em amar a Deus. Os 4 primeiros mandamentos mostram como você ama a Deus, e os 6 outros mandamentos falam sobre como você ama o seu próximo como a ti mesmo. Então, dado uma breve introdução aqui sobre os 10 mandamentos, agora começa o nosso voo panorâmico por cada um deles. Primeiro mandamento, vamos ler todo mundo junto lá, ó. Eu vou colocando cada um aqui para a gente ler junto. Vamos ler Êxodo 20, 2 e 3. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, não tenha outros deuses diante de mim. Ou, lembre-se que o que ele proíbe, então ele está ordenando o contrário. Ou a gente poderia dizer que o primeiro mandamento está dizendo o seguinte: adore somente ao Deus verdadeiro. Tenha Deus e somente a Deus como seu único Senhor. Não tenha outros deuses diante de mim. E, gente, quando a Bíblia fala de Deus ser o nosso Deus, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o primeiro mandamento é: Deus tem que ser a razão da nossa existência, a nossa fonte de felicidade, a nossa identidade, a nossa segurança, a nossa esperança, a força que nos move. Deus deve ser tudo nas nossas vidas. Então aqui a ideia é o seguinte: o primeiro mandamento diz o seguinte: Deus tem que ser o primeiro na sua vida, em todos os aspectos e em todos os sentidos. Não tenha outros deuses além de mim. A única pessoa que deve ser essencial e a única coisa, a única pessoa que deve ser totalmente essencial nas nossas vidas é o Senhor nosso Deus. E nada deve roubar o lugar do nosso Deus. É verdade que quando a gente fala sobre isso, a gente pensa muito na questão de idolatria, igreja católica, deuses e ídolos e assim por diante. Mas aqui a gente poderia colocar qualquer outra coisa que nos absorva mais do que o Senhor. Muitas vezes a nossa carreira de trabalho, muitas vezes nós amamos mais os nossos filhos do que o Senhor. Muitas vezes nós dedicamos-nos mais para os nossos projetos pessoais do que para o Senhor. Muitas vezes nós temos outras coisas mais importantes, tão importantes ou mais importantes que o Senhor nas nossas vidas. O primeiro mandamento vem para dizer o seguinte: se você está em Cristo, Deus não pode ser só um aspecto na sua vida. Ele tem que ser a razão da sua vida. Você tem que viver por meio dele. Você tem que viver para ele. Você tem que fazer tudo que você faz tem que ser pensando na glória dele. A ideia é que o primeiro mandamento está dizendo o seguinte: sabe qual é a marca do discípulo de Jesus? É que em todas as coisas você vai ver claramente que Deus é o primeiro na vida dele. Pergunto para você: Deus é o primeiro na sua vida? Em todos os aspectos?
se você não falasse nada, se você não se professasse cristão, as pessoas que convivem com você veriam claramente que o centro da sua vida em todos os aspectos é o Senhor. Deus está dizendo, eu tirei vocês do Egito. Eu sou o Deus de vocês. Eu amo vocês. Então, não tenho outros deuses. Me amem acima de todas as coisas. Uma boa pergunta para a gente fazer é, quais são as coisas que concorrem pelo meu amor com o Senhor no meu coração? Não tenha deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento. Vamos ler todo mundo junto. Vamos lá. Não faça para você... Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O primeiro mandamento tem a ver com quem nós adoramos, Deus. O segundo mandamento tem a ver com o jeito que nós adoramos a esse Deus. E Deus diz o seguinte, não faça para você nenhuma imagem de escultura. E a gente poderia dizer que o que esse mandamento está dizendo é o seguinte, nós precisamos adorar a Deus do jeito certo. Na época era muito comum, todas as pessoas e todos os povos, eles tinham seus deuses, e eles adoravam os seus deuses fazendo uma estátua deles, uma escultura deles. E eles se ajoelhavam diante dessa estátua. E Deus está dizendo o seguinte, todas as nações fazem isso, mas vocês não vão me adorar fazendo imagens de escultura. Não é esse o jeito de me adorar. Não é esse o jeito de me buscar. Então, o que esse mandamento ordena é que nós adoremos a Deus do jeito certo. Gente, uma frase muito comum na nossa cultura. Cada um tem seu jeito de buscar Deus, certo? Não, errado. Porque Deus é quem estabelece como nós buscamos a Ele. Não é do nosso jeito. Não é do jeito que eu sinto no coração. Não é do jeito que eu gosto. É do jeito que Deus estabeleceu. Quem estabelece como nós devemos buscar a Deus e como nós devemos adorar a Deus é o próprio Deus. Então, se você buscar a Deus do jeito errado, você não vai encontrar a Deus. Simples assim. Porque Deus é quem estabelece qual é o caminho para que nós cheguemos a Ele. Então, esse mandamento nos condena imagens de escultura e outras coisas parecidas com isso, como objetos mágicos. E até hoje tem gente que... Eu vou deixar a Bíblia aberta lá na sala, no Salmo 91, para trazer assim a paz de Deus na minha casa. Não. Não faça para você nenhuma imagem. Não, a ideia aqui é, não tenha nenhum tipo de objeto como se fosse objeto mágico. E eu não sei se você percebe como o brasileiro é supersticioso. Mas para quem é mais antigo, era muito comum esse negócio de passar debaixo da escada, gato preto, sexta-feira, e você atribuir a alguns objetos algum tipo de poder mágico. Quer ver coisa boba, mas que eu lembro de eu criança. Eu sou São Paulino, né? Não sou muito... Já fui... Depois que o São Paulo começou a perder tudo, eu desisti do futebol. Mas na época que o São Paulo ganhava tudo, e eu torcia, eu lembro o seguinte, o São Paulo foi campeão e eu tava usando essa camiseta. Então no próximo jogo do São Paulo, qual camiseta que eu usava? Essa. Nós somos assim, supersticiosos. Temos uma tendência de atribuir a coisas algum tipo de poder mágico. E por que isso é pecado? Porque o poder não está nas coisas, o poder está em Deus. Eu reduzo o poder de Deus a um objeto. Não tem sentido isso. Então, tudo isso é condenado aqui. Imagem de escultura, objetos mágicos, superstição, feitiçarias, mas mais do que isso. Por exemplo, e isso é muito comum, usos e costumes não bíblicos. E há muitas pessoas que se dizem de Deus, mas acrescentam várias coisas e dizem o seguinte, se você quer ser um homem de Deus, você não pode... E aí você tem várias coisas aí. Você não pode cortar o cabelo, você não pode ter televisão na sua casa, você só pode fazer assim, o culto tem que ser assim. Presta atenção numa coisa. Qualquer um que estabeleça qualquer coisa que não seja claramente ordenado na palavra de Deus está descumprindo o segundo mandamento. Deus é quem estabelece como nós devemos buscar a Ele e ninguém tem o direito de acrescentar ou diminuir nada disso. É isso que esse mandamento ordena. Estão entendendo? Então, quando a gente vai para o culto cristão, e aí fazendo uma aplicação, por que o nosso culto, e a galera costuma dizer que a igreja presbiteriana, o culto é meio assim, né? Meio parado.
Sabe por que o culto na igreja presbiteriana é desse jeito? Porque quando você vai para a Bíblia, você vai ver o seguinte: o que a Bíblia ordena sobre o culto cristão? O que precisa ter no culto? Bíblia, oração, cânticos, ceia, batismo, pregação da palavra, dízimos e ofertas, e acabou. Então é assim que vai ser o culto. Porque eu não tenho o direito de mudar o que Deus estabeleceu na palavra dele. Porque senão, se eu mudar, eu posso até ter bastante movimento. Eu posso até fazer um culto que emociona as pessoas. Só tem um problema, Deus não vai estar lá. Porque é Deus quem estabelece como nós devemos buscar a Ele. Entenderam? Por isso a importância, gente, de nós sermos extremamente apegados à palavra de Deus. Porque é Deus que estabelece e é na palavra dele que nós vemos como encontrar a Deus, como buscar a Deus e como servir ao Senhor. Então, o segundo mandamento está falando sobre como nós adoramos a esse Deus. E aí, aqui, o culto cristão é simples e direto. Orações, músicas, pregações, ofertas, batismo e santa ceia. É por meio de Cristo, Jesus é o caminho. Então, aqui é um outro aspecto do culto cristão. Nós nos aproximamos de Deus pela fé em Jesus. Então, eu não cultuo a Deus porque eu estou me esforçando bastante, então eu tenho assim, moral para me colocar diante de Deus e pedir alguma coisa. Não, quem sou eu? Jesus é o caminho. É um culto que deve ser em espírito e em verdade. E o que isso significa? Não pode ser só exterior. Tem que ser de coração. E sempre de acordo com a palavra. Então, primeiro mandamento, não tem outros deuses. Isso daqui tem a ver com quem nós adoramos. Segundo mandamento, não faça imagem de escultura. Isso daqui tem a ver com como nós adoramos e buscamos a esse Deus. Tranquilo? Posso para frente? Terceiro mandamento. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Não. O que esse mandamento diz? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou, a gente poderia colocar da seguinte forma: tema e reverencie a Deus. Leve Deus a sério. Isso daqui, gente, envolve a questão das palavras que nós usamos, porque a ideia na Bíblia, sempre que fala do nome de alguém, isso aponta para aquela pessoa, para a honra daquela pessoa. Então, quando ele fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ele está falando sobre você reverenciar a esse Deus e cultivar um profundo respeito e reverência à pessoa do nosso Deus. Isso envolve as palavras que nós usamos, e a gente faz isso direto, né? Ai, meu Deus, ô Jesus, ô não sei o quê. Gente, eu sempre brinco e falo assim, imagina, vou usar o Paulinho como exemplo, imagine que toda vez que, sei lá, eu chutei com o dedinho a ponta da cadeira e doeu, eu falasse, ô Paulo Borges. Se fosse seu nome, você ia gostar? Sai fora, fica falando meu nome aí. Mas a gente faz isso com Deus o tempo todo. O nome de Deus, a pessoa de Deus, não deve ser banalizada. Isso tem sim um sentido de ficar falando as coisas, usando as coisas de Deus em vão. Às vezes a gente vê pessoa fazendo piadinha com a Bíblia. Gente, a gente está lidando com coisa santa. E a gente deve lidar com coisas santas com a devida reverência. Então isso daqui tem a ver sim com ficar usando o nome de Deus fora de um contexto de respeito, reverência e adoração a Deus. E de maneira banal. Mas não só isso. Aqui a ideia de cultuar, de reverenciar ao Senhor, também envolve a maneira como nós vivemos, porque todo cristão carrega o nome de Deus consigo. Então, a maneira como eu vivo no meu trabalho, eu posso estar ou não tomando o nome de Deus em vão. Porque onde eu vou, uma vez que eu sou cristão, eu professo que eu sou cristão. Todo mundo sabe que eu sou cristão. E quando eu não ajo e não vivo de acordo com isso, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Essa é a ideia. Então isso daqui envolve a maneira como nós vivemos. Existe uma responsabilidade muito grande de caminhar com Jesus. Porque onde nós vamos, nós carregamos o nome de Deus conosco. E nós não podemos tomar isso em vão. Pode falar, minha irmã. Uma boa pergunta, né? Até já que a gente está no contexto aí de junho. Gente, no Brasil, e aí é uma questão muito contextual, né?
Mas, quando a gente fala de festa junina, que é quermesse, igreja católica e tudo mais, isso é uma festa dedicada a santos. Então a gente não deve participar disso. Porque é uma festa de cunho religioso. No entanto, no Brasil, há muitas pessoas que promovem uma festa parecida sem nenhum tipo de cunho religioso. E aí eles chamam de festa caipira, festa na roça, festa típica. Então, estou dando aqui a minha opinião, né? Eu entendo que, se for num contexto assim de festa caipira, festa na roça, não tem problema. Agora, quando é uma festa com esse cunho religioso, aí a gente não deve se misturar com isso daí, não. Porque é uma festa dedicada a ídolos. Mas, agora, a gente carrega o nome de Deus, né? Aí a gente vai numa festa dessa que é uma festa típica, não tem nada de cunho religioso, mas vai lá e toma o quentão lá até. A gente carrega o nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então é essa a ideia, a gente ter essa perspectiva também. Isso daqui, gente, também envolve a gente falar de reverenciar a Deus. Percebe o seguinte, eu poderia gastar, e eu pretendo fazer isso ainda, a gente vai preparar uma apostila depois com um aprofundamento nos 10 mandamentos e vai ser uma aula sobre cada mandamento. Então aqui eu poderia gastar muito tempo em cada um desses mandamentos. Mas hoje minha aula é panorâmica. Falar de não tomar o nome de Deus em vão também envolve e também tem a ver com a postura que nós temos diante das coisas de Deus. E a maneira como nós, presta atenção, pais, a maneira como nós ensinamos os nossos filhos sobre as coisas de Deus. Meus irmãos, com todo carinho, nós pais precisamos ensinar os nossos filhos que as coisas de Deus são sérias. A gente não pode vir no culto e aí para a criança ficar quietinha eu dou o celular para eles. No meio do culto, é culto. A gente está diante de Deus. Júlio, mas é difícil, ele não para. Eu sei, eu também tenho um pequenininho que não para. Mas a gente precisa ensinar isso para eles. E eles não vão aprender num culto, nem em 2, nem em 3. Mas é o nosso papel ensiná-los a reverenciar a Deus. As coisas de Deus são coisas sérias. E como nós lidamos com as coisas de Deus diante dos nossos filhos, também diz muito sobre o quanto nós levamos ou não Deus a sério. Então, isso daqui, se a gente vem no culto e enquanto a palavra está sendo pregada, eu aproveito para colocar o sono em dia. Eu sei, meus irmãos, às vezes a gente teve uma noite ruim, o filho chorou a madrugada inteira e você está aqui, amém por isso. Mas quando não é esse o caso, quando é só porque tem vezes que você não está aguentando, mas tem vezes que é porque você não leva a sério. A ideia, meus irmãos, é leve as coisas de Deus a sério. Quando a gente fala de Deus, a gente está mexendo com coisa santa. E a gente deve levar isso com a devida seriedade. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Certo? Tranquilo? Quer ver uma coisa que antigamente as pessoas faziam? E eu vi que os diáconos estão começando a levar, a implantar isso aqui na nossa igreja. Tá no momento do culto, tá orando? Calma, não é hora de entrar. Espera terminar a oração para entrar. Tá lendo a palavra de Deus? Espera. Não é que é pecado, mas a ideia é o seguinte, é a gente entender que existe uma seriedade, uma reverência naquele momento. E a gente precisa ter essa perspectiva quando a gente está falando das coisas de Deus. Vamos para frente. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja, tema e reverencia a Deus. Quarto mandamento, vamos ler todo mundo junto? Lembre-se. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Na Bíblia, santificar é quando você separa uma coisa exclusivamente para o Senhor. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: faz parte da vida cristã e do amar a Deus você dedicar um dia da semana ao Senhor. No Antigo Testamento, esse dia era o sábado, uma vez que Jesus ressuscitou no domingo. A igreja, liderada pelos apóstolos, que foram estabelecidos pelo Senhor Jesus para trazer a doutrina do Novo Testamento, eles começaram a guardar o domingo no lugar do sábado. E por isso, então, nós guardamos o domingo. Gente, esse mandamento tem a ver com como nós usamos o nosso tempo.
Porque o nosso tempo revela o nosso coração e as nossas prioridades. A maneira como nós usamos o nosso tempo revela o nosso coração e revela quais são as nossas prioridades. Por isso, o mandamento vai dizer o seguinte: lembre-se do dia de sábado, ou o domingo, que é o sábado cristão. Você sabia que a palavra domingo vem do latim e significa dia do Senhor? E sabe por que a gente chama o domingo de dia do Senhor? Porque o dia de domingo não é o meu dia. É um dia que eu não posso usar do jeito que eu bem entender. É o dia do Senhor. Essa é a ideia. E esse mandamento fala sobre como nós devemos usar o nosso tempo. Gente, o povo de Deus deveria ser conhecido por trabalhar 6 dias na semana. Então percebe o seguinte: tem gente que quer viver todo dia como se fosse domingo, né? Então não, 6 dias trabalharás. Tem que trabalhar. Não é pra ficar à toa, não. Você trabalha e trabalha duro. Mas, um dia não é dia de trabalhar. Um dia é dia de... E não é dia de... não vou trabalhar pra aproveitar e ficar em casa assistindo Faustão. Nem sei se tem Faustão ainda, mas... assistir Domingo Espetacular, não. É separar para dedicar ao Senhor. 6 dias trabalharás e um dia você separa e santifica para o Senhor. Após a ressurreição, isso daí virou domingo. Então sabe o que significa na prática? Domingo não é dia de fazer faxina. Não é dia de trabalhar. Aproveitar para fazer uma hora extra. Para ganhar um dinheirinho a mais. Não é dia para aproveitar para fazer o que não deu tempo durante a semana. Já que eu não consegui fazer... Não é dia de, para quem tem filho, seu filho ficar fazendo lição de casa, estudando para a prova. Júlio, mas e quando tem prova na segunda? Estuda no sábado. Você se organiza para separar o domingo. Essa é a ideia. O domingo é um dia separado dos demais. E uma prática que a gente deveria ter, gente, é nos organizar para que o domingo seja o melhor dia da semana. Seja assim, o dia mais prazeroso possível das nossas vidas. Porque domingo é isso. Eu não sei se já parou pra pensar nisso, mas por que a gente... Domingo é o primeiro dia da semana, a gente começa a semana. E a gente começa a semana descansando, para depois ir trabalhar. Sabe por quê? Jesus ressuscitou no domingo, nos lembrando que primeiro nós descansamos no Senhor para nossa salvação. A gente não faz nada, a gente já começa ganhando, a gente já começa descansando. E depois o resto que a gente faz é por todo esse descanso que nós temos em Cristo. E o domingo é como que um memorial para edificar nossa fé também. Sempre nos lembrando quem é o nosso Senhor, o que Ele fez por nós. E eu começo a semana nesse pensamento para viver o resto da semana sem perder o foco. Então domingo não é dia de ir jogar bola, não é dia de ficar fazendo manutenção na casa, trocar as torneiras que a sua mulher está pedindo para você trocar faz tempo. Não é dia de fazer coisas que não são erradas. E você pode fazer nos outros dias todos. Mas domingo é dia do Senhor. Uma boa dica é: se organiza, adianta as coisas no sábado, para no domingo você poder vir no culto e não ficar, nossa, o pastor tá falando demais, misericórdia, termina logo esse sermão. E o pastor fala, hein, pastor daqui, misericórdia. Mas a ideia é a gente se organizar para que a gente possa dedicar o domingo o máximo possível ao Senhor. Domingo é dia do quê? Domingo é dia de estar em comunhão com os nossos irmãos, sem pressa. Domingo é dia de cultuar o Senhor, de dedicar mais tempo para a leitura bíblica, oração. A gente não vive falando que a vida é muito corrida, não dá para ler a Bíblia direito, não dá para orar direito. Aproveita o domingo. Domingo é dia para isso. Pra você recuperar o tempo perdido. Domingo é dia para você visitar pessoas com o propósito de construir pontos para testemunhar de Cristo. Quantas pessoas a gente tem que a gente fala assim, puxa, eu precisava visitar aquela pessoa, precisava me aproximar daquela pessoa. Aproveita o domingo. Domingo é dia para isso também. É o dia pra gente servir ao Senhor, fazer o bem às pessoas, servir a Deus, servir as pessoas, ajudar pessoas necessitadas, etc. A ideia é o seguinte, gente, é ser um dia separado mesmo. É a gente se organizar, percebe que o texto vai dizer o seguinte: 6 dias você trabalha. Você se organiza, você faz tudo que você tem. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Você se organiza para em 6 dias você fazer tudo que você tem que fazer. Para que nesse dia você possa se dedicar ao Senhor e às coisas do Senhor. Isso daqui, gente, longe de ser algo ruim, é necessário para a gente não se esquecer quem é o nosso Deus. Quem não prioriza o domingo,
rapidamente vai vivendo uma vida, vai se secularizando. Porque o domingo é como se fosse o dia que a gente para. Não vamos nos esquecer quem é o nosso Deus. Vamos voltar no foco aqui. Vamos voltar para o Senhor aqui. E o domingo é um dia muito importante para isso. Então, como é que eu amo a Deus? Eu só tenho Deus como meu Deus, eu busco a Ele do jeito certo, eu tenho uma profunda reverência pelo nome dEle e um dia na semana eu dedico diretamente a Ele. Todos os outros dias eu também dedico a Ele, mas de maneira mais indireta. Mas o domingo é diretamente a Ele. Essa é a ideia. E se você perceber no texto, esse é um mandamento direcionado aos chefes da família. Ele vai falar o seguinte: não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem pro jumento é para trabalhar. Nem o forasteiro, nem o seu estrangeiro, nem uma... Não, mas ele não é da minha família. Não, ninguém é para trabalhar. E por que isso daqui é direcionado aos chefes da família? E aqui uma palavra aos homens. Porque separar esse dia do Senhor depende de nós. E de nós organizarmos a nossa família e todas as nossas coisas para que esse dia seja dedicado ao Senhor. Certo? Então, lembre-se do dia de sábado para santificar. Dedique um dia e o domingo diretamente para o Senhor. Há trabalhos... Eu não vou nem entrar nisso. Há alguns trabalhos que são lícitos quando são trabalhos que diz respeito a questões assim essenciais à vida. Então, o trabalho de um médico, quem trabalha em segurança pública, existem algumas questões que são essenciais aí à vida. Agora, de resto, tudo que a gente puder evitar, a gente deveria evitar. Vou dar outros exemplos aqui. Não vou conseguir entrar em cada mandamento, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Perder não, né? Que não seria perda de tempo, mas senão eu não vou conseguir chegar nos outros. Gabriel queria falar? Pode falar, Gabriel. O domingo, ele tem mesmo esse aspecto do descanso, no sentido de trazer para nós a memória de que um dia nós iremos descansar eternamente no Senhor. Então, o sábado foi estabelecido também como um memorial, como uma lembrança de que em Jesus há um descanso eterno para nós. O autor de Hebreus vai falar isso. A gente vai descansar. A vida aqui, gente, é cansativa, não é? Depois que o pecado entrou no mundo, a vida é cansativa. Mas um dia nós descansaremos. Teremos uma vida de descanso, porque o nosso Cristo está vivo. Ele ressuscitou e a gente vai ressuscitar também para o descanso eterno. Graças a Deus por isso. É bom, e é por isso que a gente precisa parar mesmo a semana, a loucura da vida, para se lembrar dessas questões. Vamos lá, quinto mandamento. Deixa eu ver que oração. Vamos lá, tô correndo. Quinto mandamento. Vamos ler todo mundo junto? Honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O mandamento é honra seu pai e sua mãe, e a gente poderia expandir o mandamento dizendo o seguinte, que é um chamado para nós honrarmos todas as autoridades que Deus colocou em nossas vidas. Nossos pais são autoridades que Deus colocou em nossas vidas, e não são as únicas autoridades que Deus colocou em nossas vidas. Então a gente poderia expandir esse mandamento dizendo que Deus deseja, e é desejo de Deus, que nós respeitemos as autoridades que Ele colocou em nossas vidas. Gente, honrar tem um sentido amplo. Honrar é você dar importância, valorizar, respeitar, ouvir, obedecer, reconhecer e etc. Cuidar quando tem necessidade, suprir as necessidades se a pessoa está carecendo de alguma coisa. Honrar tem um sentido muito amplo na Bíblia. É muito mais do que obedecer, é muito mais do que ouvir, mas é ter a pessoa como uma pessoa extremamente importante que Deus colocou na minha vida e que eu devo ouvir, dar importância, valorizar e ajudar caso ela esteja passando por algum tipo de necessidade. Então, esse é um mandamento da palavra de Deus. E perceba que não tem nenhuma condição para isso. Não é assim, ó, honra teu pai e tua mãe, caso eles sejam bons pais. Agora, se eles foram os piores pais desse mundo, aí você não precisa honrá-los. É isso que o mandamento diz? Não. O mandamento só fala o seguinte: honra teu pai e tua mãe. E eu não preciso nem explicar muito, né? Mas fica a pergunta aí. Faz parte do que Deus deseja da gente? Honrar os nossos pais. Isso vale enquanto a gente é criança. E a gente honra nossos pais quando crianças e quando adolescentes. Principalmente ouvindo eles e obedecendo. Uma coisa muito feia da nossa cultura é que a grande maioria dos adolescentes desprezam as palavras dos seus pais. E tratam seus pais como se eles fossem burros, que não sabem nada da vida. E é assim que eles são ensinados na nossa cultura. Seu pai é um ultrapassado que não sabe da vida. Quem sabe é você.
no auge dos seus 13, 14 anos. A Bíblia vai estar aqui para dizer o seguinte: honra teu pai e tua mãe. Valorize o que eles dizem. Quantas pessoas você conhece, e a gente que é mais adulto, que se deu muito mal na vida, porque não deu atenção ao que os seus pais disseram. Honra teu pai e tua mãe. Agora, depois que a gente cresce, a gente sai de casa, a gente casa, a gente deve continuar honrando os nossos pais. Levando eles em consideração. Conversando com eles. Às vezes a gente conversa com pais e fala assim: nossa, meu filho me liga 2 vezes por ano. No meu aniversário e no Natal. De resto, quase que eu não vejo ele. Eu sei, às vezes seu pai é complicado, às vezes o meu também é, às vezes os nossos pais são complicados. Mas é vontade de Deus que nós os honremos. É o que a palavra de Deus vai dizendo, e isso não tem condições para isso. Tem gente que carrega mágoas dos pais o resto da vida. Deus não deseja isso de você. E eu não tô falando aqui que seu pai é perfeito, não. Ele deve ter... Tem um monte de erros e às vezes pais cometeram coisas gravíssimas. O nosso papel é... Isso daí é com Deus. Quem vai cobrar ele, o juiz não sou eu, é Deus. O meu papel é honrá-lo e eu vou fazer minha parte. Honra teu pai e tua mãe. Isso vale para os nossos pais. E esse mandamento não vale só para os nossos pais, mas para todas as autoridades e leis que Deus colocou nas nossas vidas. Então isso vale para quem é casado, mulher em relação ao seu marido, que é uma autoridade que Deus colocou. A gente tem as autoridades que Deus colocou, as autoridades espirituais na igreja. A gente tem as autoridades governamentais, prefeito, governador, presidente. Honra teu pai e tua mãe também envolve a gente honrar e respeitar as autoridades. Você não precisa concordar, mas você precisa respeitar, é o mandamento de Deus. E isso não envolve só as autoridades, mas também envolve as leis do nosso país que Deus colocou diante de nós. Porque tem gente que é assim: não, eu não concordo, eu não sigo. Não, honrar pai e mãe, se submeter às autoridades é, mesmo que eu não concorde, vale o velho ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu me submeto, porque essa é a vontade de Deus. Os discípulos de Jesus, eles devem ser conhecidos por serem pessoas corretas, que entendem o seu lugar. E que se submetem, então, às autoridades que Deus colocou na vida dele. São pessoas irrepreensíveis nesse sentido. É eu entender, dentro da minha vida, e aí uma pergunta boa para você fazer. Hoje, quem são as autoridades que Deus colocou na sua vida? Você pode pensar questões familiares, lá no seu trabalho, seu chefe, questão política, questão espiritual, seus pais. Quem são as autoridades que Deus colocou na sua vida? A pergunta é: você tem honrado essas autoridades? Essa é a vontade de Deus. Esse é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. E, gente, quando a gente fala principalmente de política aqui, tem gente que fala assim: se eu pudesse, eu matava. Honra teu pai e tua mãe. Continua valendo. Eu não concordo, eu entrego na mão de Deus e eu oro para Deus, o Deus que tudo vê, fazer justiça. Eu faço meu papel aqui e acabou. Tá entendendo, né? Esse é o 5º mandamento. Próximo mandamento, 6º mandamento. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Não mate. Não matarás. Não matarás não envolve só não matar, mas envolve também o mandamento contrário, né? A ordem contrária é valorize a vida. E aqui a gente poderia colocar várias coisas, gente, mas a ideia do mandamento é que a vida é dom de Deus e só ele pode tirá-la ou autorizar alguém a tirar a vida. E há situações em que Deus autoriza tirar a vida. E só falando aqui de maneira... Só vou citar isso, não tem como aprofundar. Mas, por exemplo, biblicamente falando, Deus dá autoridade para o governo aplicar pena de morte em assassinos. Deus autoriza isso. Então, países que praticam a pena de morte em caso de assassinato, eles não estão contra a vontade de Deus, mas eles estão usando a autoridade que Deus deu para eles para fazer isso. Então, Deus é o dono da vida e ele tem autoridade para tirar a vida e autorizar pessoas a tirá-la. E só ele pode fazer isso. Uma discussão recente aí, e eu também não vou me aprofundar nisso, mas a gente teve recentemente aí a questão do PL lá do aborto, todo mundo viu isso daí correndo nas mídias. E qual que é a posição cristã sobre isso? É que, meus irmãos, em hipótese nenhuma, alguém tem o direito de abortar. Porque a criança que está na barriga da mãe é outra vida, é outra pessoa. Só está na barriga da mãe. Mas não é extensão do corpo da mãe, não é o corpo da mãe, é outra pessoa.
E aí as pessoas falam assim, mas é porque a família é muito pobre, mas vai nascer para viver em condições precárias. Então tá bom, então uma criancinha de 1 mês de vida que vive numa família pobre de condições precárias, você pode matar? Qual que é a diferença? Nenhuma. Por isso que a gente é contra. Porque Deus não autoriza isso. Júlio, mas Existem outras opções, gente. Uma coisa que é muito comum é pessoas que, quando elas engravidam e não é uma gravidez desejada, ela já começa desde o comecinho num processo de adoção, onde o filho nasce e alguém vai adotar aquele filho. E tem um monte de gente querendo adotar. Então aqui eu só estou fazendo um parênteses rápido. E a gente até pretende dar uma aula sobre isso, uma vez que isso daí saiu na mídia e tal, para a gente aprofundar a visão cristã sobre isso. Mas estou só aqui citando para falar, sabe qual é o caminho, se você não quiser uma gravidez indesejada? É você seguir a lei de Deus. E fazer sexo depois do casamento, aí pronto, você não vai ter problema com isso. E embora toda a discussão aí dessa questão da lei foi sobre, não, mas é em casos de estupro e tal, a gente sabe que esses casos é 0,00001%. Todos os outros casos são pessoas que vivem uma vida de imoralidade sexual e engravidam sem querer. E aí, quer resolver o erro fazendo o quê? Cometer um assassinato. Então é só Deus quem tem esse direito. A gente não pode, a gente não deve fazer isso. Só que quando a Bíblia fala de não matarás, não envolve só você matar uma pessoa diretamente. Mas a Bíblia está aqui falando sobre a nossa tendência à violência e não só atos mortais de violência, como matar alguém, dar uma facada em alguém e tal, é pecado, mas, presta atenção nisso, todo tipo de violência, física, verbal ou intenção do coração contra quem nos fere é descumprir o não matarás. A ideia aqui é o seguinte, todo assassinato começa com ódio no coração e com uma intenção no coração. E na maioria das vezes a gente não vai até o fim. Mas quando você cultiva esse sentimento e essa raiva no seu coração, diante de Deus você já está descumprindo o não matarás, porque todo assassinato começa nisso. E quantas vezes a gente fala coisas do tipo assim, se eu pudesse eu matava. Olha, e a gente brinca, mas a gente brinca falando sério. Deus, me dá paciência, que você me der força, eu mato. Quantas vezes a gente fala assim das pessoas? Não, pra mim, você quer saber? Eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Ela fica no canto dela, eu fico no meu canto. E sabe o que eu tô falando quando eu falo isso? Pra mim, essa pessoa morreu. Ela tá viva, mas no meu coração eu já matei. Não matarás é um chamado para nós não reagirmos aos pecados dos outros com violência. Seja violência física, seja violência verbal, às vezes a gente fala um monte, ou seja violência só no meu coração, sem ninguém saber. Mas aqui a ideia é que Deus está nos chamando, e o discípulo de Jesus ele deve ser conhecido por ser uma pessoa gentil, pacificadora, perdoadora, amorosa e compassiva. Em especial contra aqueles que me ferem de alguma forma. Compassivo é quando você tem compaixão. A pessoa está errada, mas eu tenho misericórdia dela. Nós devemos ser conhecidos por pessoas assim, gente. Como você costuma reagir quando alguém faz o que você não queria? Quando alguém te machuca, quando alguém te fere? Você reage com violência ou com compaixão e misericórdia? Não matarás é não reaja nunca com violência. Seja sempre compassivo. E esse mandamento também tem uma dimensão pessoal, de cuidarmos do nosso corpo, da nossa saúde, fazermos o máximo que a gente puder fazer para preservar a nossa vida. Porque tem gente que, é verdade, não pode matar, mas o bicho come. Doce, Coca-Cola, tá com diabetes, fala, tô nem aí, eu vou morrer mesmo. É pecado isso. Isso é descumprir o não matarás. Porque isso é não cuidar, é você estar intentando contra a própria vida, mesmo que seja a longo prazo. Então existe uma dimensão aqui da gente também cuidar e para desenvolver uma boa saúde, segurando os nossos impulsos maus. Para desenvolvermos uma boa saúde. Certo, gente? Tranquilo, né? Esse é o 6º mandamento, não matarás. Próximo mandamento. Vamos ler? Não cometa adultério. Não adulterarás. Ou seja, seja fiel no casamento. Lembre, tudo que é proibido, ele está ordenando o contrário. Então, quando ele fala não adulterarás, ele está dizendo o seguinte: seja fiel no seu casamento. E isso envolve não só depois que você casa, mas, por exemplo, quando você não se guarda para o seu cônjuge, você está sendo infiel.
Então isso daqui, no fim, é um mandamento dizendo o seguinte: sexo é no momento certo e com a pessoa certa. Preserve-se para o casamento. E quando você casar, seja fiel no casamento. E aqui, eu separei um monte de coisa para falar aqui, que eu não vou conseguir falar. Então só vou citar. Mas, gente, casamento aos olhos de Deus, o que é casamento aos olhos de Deus? Homem e mulher que se unem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente em uma aliança incondicional de amor e companheirismo até a morte. Isso é casamento. E tudo que foge disso está errado diante de Deus. Como é que funciona a nossa cultura? Tô namorando, vamos morar junto para ver se dá certo, se não deu, e já se envolve e sem compromisso, é tudo bagunçado. E no fim, isso daí só gera desgraça. A nossa cultura é uma cultura de famílias completamente desestruturadas por causa disso. Lembre-se, as leis de Deus não é para nos privar, mas é para nos proteger de nós mesmos e da maldade que há no nosso coração. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se guarde para viver o casamento e quando você casar, seja fiel dentro dessa aliança. Adultério é você desprezar, abandonar ou quebrar essa aliança. Tem gente que nunca pulou a cerca. Assim, literalmente. Mas ele vive no casamento desprezando a esposa. Desprezando o marido, não tratando ele bem. Isso é descumprir a aliança. Isso é uma maneira de você ser infiel dentro do casamento, porque você fez essa aliança, você não está cumprindo essa aliança. Então, qualquer coisa que fere esse compromisso entre essas duas pessoas é descumprir o 7º mandamento. Gente, há várias maneiras diferentes de adulterar. Homossexualidade, fornicação, sexo fora do casamento, pornografia e qualquer tipo de imoralidade, qualquer coisa que foge do padrão de Deus, é você ser infiel à aliança que ele estabeleceu de como que deve ser o casamento. Tá entendendo, né? Então, aqui eu tinha separado para falar um monte de coisa. Sobre namoro eu falei semana passada, então não vou, semana passada não, semana retrasada. Qual que é o padrão de Deus de namoro? Como eu falei há 2 semanas atrás, eu vou só citar para ficar no coração de vocês. Mas namoro cristão deve sempre visar casamento. Não deve existir toques físicos intensos, amados, etc. O sexo e as suas preliminares todas é pro casamento. Você não deve se envolver fisicamente sem estar casado. E se você pular, avançar o sinal, quem vai se lascar é você. Esse é o padrão de Deus, para nos preservar, para o nosso bem. E crente namora com crente. 3 regras aí simples. E todo mundo que quiser namorar, você tem que perguntar o seguinte. Primeiro, esse namoro já vai começar visando o casamento e a gente tem condições de falar já de casamento? Não tem condições de falar de casamento, então não tá na hora de namorar. Ponto final. Segundo, o nosso namoro. Como que vai ser o nosso namoro? Vai ficar aí sozinho no carro, dando uns pega aqui, dando uns pega ali? Tá errado. É depois do casamento. E a outra pessoa que eu tô querendo namorar é crente? Eu sou crente, ela também? 3 regras básicas. Isso é namoro cristão. Se fugiu disso daqui, tá adulterando. No sentido de fugindo do padrão que Deus estabeleceu. Quebrando a lei de Deus. E se você quiser pular, é para nos proteger. Não é pro nosso mal. É para nos proteger. Sobre sexo, rapidinho, também sexo é uma bênção criada por Deus. Depois de casados, e é para ser vivido só dentro do casamento, né? Depois de casados, a Bíblia é clara dizer o seguinte: casou, o marido e a esposa não devem ficar privando-se um do outro. Então, existe um compromisso de satisfação mútua dentro do casamento, sexualmente inclusive. E no casamento, todo tipo de intimidade deve ser cultivada. Não só a intimidade sexual, mas todo tipo de intimidade, porque é uma só carne. E sobre divórcio, o que a Bíblia fala? Deus odeia o divórcio. O plano é que casais se casem e fiquem até que a morte nos separe. Mas, por causa da dureza do coração, Deus abre 2 exceções. A gente vai falar mais disso daqui 1 ou 2 domingos. Mas 2 exceções, que é quando há adultério e quando você tem o caso de um crente casado com um não crente e o não crente abandona o casamento. Tirando esses 2 casos, o caminho não é divórcio. Na verdade, mesmo nesses 2 casos, o primeiro caminho sempre é a reconciliação. Sempre é o perdão, sempre é a restauração. Quando não tem jeito, existe uma exceção nessas 2 hipóteses e só nessas 2 hipóteses. Em todos os outros casos, o caminho é quebrantamento, humilhação, perdão e reconciliação. Esse é o padrão de Deus. Quebrou isso daqui, tá quebrando o não adulterarás. E por fim, gente, Júlio, mas eu tô com problema no casamento. Como é que eu lido com os problemas do casamento? Primeiro, autoexame. Já falei disso aqui outras vezes também. Mas a primeira coisa que você pensar é o seguinte: o que eu tô fazendo? Quais são os meus erros aqui dentro?
No que eu tô sendo infiel? Por que eu tô falando isso? Porque sempre que a gente tem problema no casamento, o primeiro pensamento é porque o meu marido, porque a minha esposa, nunca sou eu. Então, primeiro, autoexame. Segundo, uma vez feito um autoexame, você chama para conversar, pontuando, pedindo perdão que você tem que pedir perdão, conversando humildemente e amorosamente, tentando resolver. Se não conseguiu resolver, pede ajuda para irmãos crentes. Tá aqui o maior erro da grande maioria dos casais. Eles tentam conversar, não conseguem. O que eles fazem? Fecha esse assunto e segue a vida como se nada tivesse acontecido. E não resolve. O próximo passo bíblico é: tentamos resolver, não conseguimos, nós precisamos da ajuda de alguém. E nós vamos falar disso para alguém nos ajudar a lidar com os nossos problemas. Se você não faz isso, o seu casamento é uma questão de tempo até seu casamento estar assim em frangalhos. Esse é o caminho. Se não der certo, pede ajuda de irmãos crentes. E se mesmo pedindo ajuda por irmão crente não der certo, leve para a liderança da igreja. Isso é lá Mateus 18, gente. Mateus 18 fala que é assim que a gente lida com os nossos problemas. Chama o pastor, chama os presbíteros, chama o povo lá para intervir e ajudar vocês a lidarem com tudo isso. Gente, todo casamento entre um homem e uma mulher crentes e dispostos a fazer a vontade de Deus vai vencer as dificuldades. Eu sou taxativo ao dizer isso. Se você tiver um homem e uma mulher que são crentes e estão dispostos a fazer a vontade de Deus, não existe nenhuma dificuldade no casamento que eles não vão conseguir superar. Então, esse é o padrão de Deus para nós lidarmos com o casamento. E não cometa adultério, está envolvendo tudo isso daí. Certo? Vamos para o próximo mandamento. Deixa eu ver que oração. Tô acabando. 8º mandamento. Vamos ler? Não furte. Não roubarás. E quando a Bíblia fala de não roubar, ela também está dizendo o contrário. Não só não tome nada de ninguém, como seja generoso com as pessoas à sua volta. Ela proíbe uma coisa e ordena outra. Gente, furtar envolve muita coisa. Não só pegar o que não é seu. Mas, por exemplo, usufruir de coisas sem pagar por isso. Muito comum. Você ter software no seu computador que você não pagou. Você craqueou. E aí você usa lá. Ah, não, mas todo mundo faz isso. Beleza. Mas você está roubando. Você está usando uma coisa sem pagar por aquilo. O famoso gato net. Eu coloco, não, eu tenho uma anteninha lá que você paga 50 conto, você nunca mais vai precisar pagar nada na sua vida. E você tem todos os canais assim, à disposição para você. Gato net. Sabe o que você está fazendo? Roubando. Você está usando sem pagar por isso. Enganar outras pessoas para ter vantagem. Pessoais. Fazer conta sabendo que você não vai conseguir pagar. Tem gente que faz isso. Não, passa no cartão lá em 25 vezes. Eu sei que eu não vou conseguir pagar, mas não, ficar sujo lá. Aí eu tiro as coisas do meu nome, boto no da minha esposa e segue o jogo. Tudo isso é você ser desonesto. E é pecado. Então, não roubarás envolve aí. A gente pensa só nos políticos, né? Que rouba lá milhões. Mas se o cara se corrompe por causa de 5 milhões, a gente se corrompe às vezes por causa de 50 reais, quem que é pior? Você acha que se você se corrompe por causa de 50 contos, você acha que se você estivesse lá com 2 milhões, você não ia fazer o mesmo? A ideia aqui, gente, é você ser honesto, completamente honesto, mesmo quando ninguém está vendo e mesmo quando não dá nada. Porque Deus está vendo. Não roubarás. O discípulo de Jesus deve ser conhecido por serem pessoas completamente honestas em todas as coisas, sejam coisas grandes ou sejam coisas pequenas. Pichinchar pode. Se o outro concordar em vender barato. Agora, até nisso, minha irmã, boa colocação. Às vezes, sabe uma coisa que a gente faz? Vamos supor que o Paulinho vende algum tipo de serviço. Estou usando o Paulinho aqui como exemplo hoje. E eu sei que o Paulinho está passando necessidade. Ele está precisando de serviço. Então eu me aproveito da desgraça dele para pagar um preço que não é justo. E eu sei que ele vai aceitar porque ele está precisando. Isso é pecado também. Eu me aproveitar da desgraça do outro. Põe a faca no pescoço dela e é claro que não é que não pode nunca, né? Pedir um desconto e tal. Mas a ideia é o seguinte, a gente ser justo. Também, às vezes a gente força o negócio. Então, boa colocação.
Gente, o contrário de furtar é você trabalhar e ser generoso com as pessoas à sua volta. Deus deseja isso da gente. Que a gente não só não roube, como que a gente trabalhe e que a gente seja generoso com as pessoas que Deus colocou em nossa volta. É o que diz lá Efésios 4:28. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo o que é bom com as suas próprias mãos, para que tenha com que acudir o necessitado. 9º mandamento. Vamos lá, tô terminando, hein? Vamos lá? Não dê falso testemunho contra o seu próximo. 9º mandamento tem a ver com o seguinte: não dirás falso testemunho. Ou seja, use a sua língua apenas para abençoar as pessoas. E eu acho uma coisa curiosa nos 10 mandamentos. Tem um mandamento que é só sobre a língua. E já viu aí que é um problema para a maioria de nós, né? Use a sua língua apenas para abençoar as pessoas. Gente, a gente poderia falar do mau uso da língua de várias maneiras. Mentira, fofoca ativa ou passiva. O que é fofoca ativa? É quando você fala dos outros. O que é fofoca ativa? Quando você não fala, mas você ama escutar. Você quer saber? Me conta, o que aconteceu? Sério? Não, ó, não é fofoca não, tá? É só porque assim, eu preciso saber até para poder orar pela pessoa. O que é fofoca? Uma boa coisa para dizer. O que é fofoca? É quando eu falo para outra pessoa uma coisa negativa de alguém, que por mais que seja verdadeira, aquela pessoa para quem eu tô falando não faz parte nem do problema nem da solução. Eu só tô falando por falar, só para ela ficar sabendo. Isso é fofoca. Porque a gente fala, não, mas eu não tô falando nenhuma mentira. É verdade, mas por que você tá compartilhando isso? Só para desabafar. Eu precisava contar para alguém. Fofoca. Outros pecados da língua, né? Gritaria. Não, mas é porque os meus pais são italianos. Corre sangue italiano na minha... Eu não tô gritando, esse é meu jeito de falar. Gritaria. Grosseria. E tem gente que fala assim, não, mas eu não sou grosseiro, é que esse é meu jeito de falar. Então deixa eu te falar uma coisa com todo carinho, meu irmão. Você precisa mudar o seu jeito de falar. Você se acostumou a falar de maneira grosseira. O seu hábito é ser grosseiro. E caminhar com Jesus não é isso? É refazer os nossos hábitos de modo que honre ao Senhor? Então, grosseria. E deixa eu te falar uma coisa importante. Se você não se acha grosso, mas todo mundo à sua volta te acha grosso, 99,9% de chance de você ser grosso. Só que você não está percebendo. Desprezo. Tem gente que não é grosseiro, mas são palavras assim de desprezo. Indiferença. Palavras iradas, violentas. Enfim. São os pecados da língua aí, de maneira geral. A ideia, gente, é que o discípulo de Jesus deve ser marcado por uma língua que sempre fala a verdade. Só que ele fala a verdade em amor. Ele zela pela reputação do seu próximo. O que é o contrário da fofoca? É você não só falar mal, mas você falar bem. E quando alguém estiver falando mal de alguém perto de você, não deixa. Você zela pela reputação das outras pessoas. Dar falso testemunho é você queimar o filme dos outros. E o contrário disso é você prezar pelo filme dos outros. Falar com cautela e sabedoria. Isso é o desejo de Deus para nossa língua. Porque sempre que eu falo com cautela, com calma, sabedoria. Tô com raiva, não é hora de falar. Pensa bem antes de falar. Falar de maneira que promove paz, amor. Falar sempre de maneira gentil. E proclamar as maravilhas de Cristo. É usar a nossa língua para produzir vida. A palavra de Deus é a palavra da vida. E Deus deseja que a nossa língua seja um reflexo dessa palavra que sempre traz vida à nossa volta. Pensa aí, na sua casa, no seu trabalho, a sua língua é uma bênção ou uma desgraça? Ah, Júlio, não fede nem cheira, tá errado também. Não é só não fazer errado, é fazer o que é certo. Esse é o estilo da vida com Jesus. É uma língua abençoadora. A língua, gente, ela é preguiçosa e destrutiva. E os discípulos de Jesus devem sempre usar a língua de maneira construtiva, amorosa e pacífica. A gente deve ser conhecido por sermos pessoas pacificadoras, gentis, com palavras gentis, que falam sempre a verdade, mas sempre em amor. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. E por fim, último mandamento. Vamos ler todo mundo junto? Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O último mandamento tem a ver com não cobiçar, ou o contrário seja contente com o que Deus te deu.
Cobiçar é você olhar para o que o outro tem e desejar para você. E quando você faz isso, você se torna insatisfeito com o que Deus te deu. E aí a sua vida não tá boa, porque você tá pensando na vida do outro. E aí você não consegue ver como Deus tem sido bom para com você também. Então, não cobiçar tem a ver com você olhar para sua vida, olhar para tudo que Deus te deu e viver feliz e contente com isso. Percebe que cobiçar pode ser muitas coisas. Você pode cobiçar o carro do seu próximo, a mulher do seu próximo, a profissão do seu próximo, a condição financeira do seu próximo, os bens materiais do seu próximo, os talentos do seu próximo, as oportunidades que ele teve e você não teve, a família que ele tem e você não tem, o marido que ela tem que você não tem, os filhos que ele tem e você não tem, e assim por diante. O cobiçar aqui pode ser literalmente qualquer coisa. Às vezes, vamos supor que o meu sonho sempre foi tocar piano muito bem. Aí quando eu vejo o Edu tocando aqui na igreja, ao invés de eu ficar feliz pelo dom que Deus deu para ele, eu fico triste porque eu não tenho. Isso é cobiça. Ao invés de eu ficar feliz porque o outro teve a oportunidade de viajar para Disney, eu fico triste porque eu só consegui ir para Cardeal. Cobiça. E qual que é o problema da cobiça? É que onde entra a cobiça, tá aí a alegria e o contentamento no Senhor. As duas coisas nunca estão juntas. Cobiça e inveja são duas faces da mesma moeda aí. Gente, os discípulos de Jesus devem viver em contentamento. Sabe qual que deve ser a nossa visão? Deus é soberano sobre tudo. Então a família que eu tenho foi a família que Deus quis que eu tivesse. Os filhos que eu tenho foram os filhos que Deus me deu. A esposa que eu tenho, o marido que eu tenho, foi Deus que me deu. Os pais que eu tenho, foi Deus que me deu. O sogro que eu tenho, a sogra que eu tenho, foi Deus que me deu. A condição financeira que eu tenho, foi Deus que me deu. A profissão que eu tenho, foi Deus que me deu. Os talentos que eu tenho ou não tenho, foi Deus que me deu. Então eu não estou competindo com ninguém. Eu não estou me comparando com ninguém, porque Deus tem uma vida diferente para cada um. Então eu olho porque Deus é soberano e tudo que eu tenho vem de mim, vem do Senhor para mim. E eu tenho alegria porque, não é porque eu tenho ou não tenho alguma coisa, mas é porque eu sou do Senhor. A minha alegria não está nas coisas, mas a minha alegria está no Senhor. E Ele não me falta. Então eu posso não ter a família, o filho, o dinheiro, o caso ou o carro do outro. Mas eu tenho o Senhor. E quem tem o Senhor não precisa de mais nada. Porque se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Percebe o seguinte, toda vez que nós cobiçamos ou invejamos, nós estamos tirando a alegria do Senhor, colocando a alegria em alguma outra coisa. E o chamado é que os discípulos de Jesus aprendam a viver felizes e contentes no Senhor. Não é isso que Paulo fala lá em Filipenses 4:4? Alegrai-vos sempre no Senhor. Não é no carro, na casa, na família, nem nada. É no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Os discípulos de Jesus devem viver uma vida marcada pela luta contra a inveja e cobiça, buscando sempre contentamento em Cristo, independente da situação. Até que a gente possa dizer como Paulo em Filipenses 4:11-13, aprendi o segredo de viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar assim na fartura, na escassez, passando fome, passando frio, tanto faz, porque tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento no Senhor, não cobiçarás, seja feliz e contente com tudo que Deus te deu. Gente, fechando a minha aula aqui hoje, nós não só devemos crer nas coisas certas, mas nós devemos viver da maneira correta. Ser um discípulo de Jesus é crer nas coisas certas e viver do jeito certo. À luz do que a gente crê, nós vivemos. E qualquer fé que crê certo, mas não vive certo, é assim, isso é um Frankenstein, é um absurdo. Na verdade, uma pessoa que crê certo, mas não vive certo, ela não crê certo. Porque a fé verdadeira e a fé correta, ela sempre vai gerar uma vida prática transformada. A fé sempre vai se traduzir e gerar boas obras para a glória do nosso Deus. E uma vida que agrada a Deus. E quem vive assim, deve viver por amor e gratidão ao Jesus. Lembre-se disso. Por que a gente deve viver assim? Porque Ele é o Deus que nos tirou da escravidão, do pecado. Ele é o Deus que nos livrou. E por isso eu quero viver assim para a glória dele. E, gente, quando a gente vive assim, a gente chama a atenção das pessoas e a gente testemunha quem é Jesus à nossa volta. Então aqui a gente teve hoje um resumo dos 10 mandamentos, um voo panorâmico aí. Como eu disse, dá pra gente aprofundar, dá pra fazer uma aula em cada mandamento, e a gente ainda vai fazer isso aqui, mas serve aí para você ter uma noção geral de qual é o estilo de vida daqueles que caminham com Jesus
E lembre-se disso, quando nós vivemos assim, isso daqui não são leis pesadas que nos privam. São limites que nos dá liberdade para desfrutar do máximo da vida para a glória do nosso Deus. Quem vive assim, longe de viver uma vida pesarosa, vive uma vida feliz pra caramba e satisfeito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Fechando a nossa aula?